Tá dando para ouvir? Graça e paz, amados. Amém. Uma boa noite a todos. Alegria grande de estar aqui com os irmãos mais uma vez, nessa igreja tão querida, tão amada. Quero desde já agradecer o carinho com o qual nós sempre somos recebidos aqui. Louvo a Deus pela existência dessa comunidade de fé nessa localidade, pela a forma como Deus tem abençoado vocês e usado vocês para abençoar outras vidas, como Deus tem sustentado esta obra, este ministério, e tem sido com vocês. Meu desejo é que o Senhor continue abençoando e prosperando para que muitas vidas, famílias, toda uma comunidade possa ser alcançada pelo Evangelho e esse poder transformador de Jesus. Agradeço ao pastor Silvio, primo Silvinho, por mais esse convite, essa oportunidade de estar aqui compartilhando a palavra de Deus. Louvo a Deus pela tua vida, primo, que o Senhor continue também te abençoando, dando visão, dando autoridade espiritual e a cada dia possam continuar andando juntos, caminhando nesse chamado de Jesus para todos nós, como igreja dele, de fazermos Jesus conhecido a todos. Sermos instrumentos para que vidas, pela caminhada neste mundo, pelas estradas deste mundo, possam ser encontradas por Jesus. Eu trago um princípio nessa noite para o nosso ponto de partida aqui, que não há ninguém que ao ser encontrado por Jesus na caminhada da vida não tenha a sua vida, a sua história transformada de alguma forma. Quando alguém caminhando pela estrada da vida encontra-se com Jesus, ou melhor, é por ele encontrado, de alguma forma a sua história é mudada. A sua vida é transformada, algo novo acontece. E é a partir desse princípio que nós vamos meditar nessa noite sobre esse poder transformador de um encontro com Jesus. E eu te convido a abrir a tua Bíblia ou acessar a tua Bíblia lá no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 4. Um texto muito conhecido de todos, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. João capítulo 4. Uma leitura mais longa, mais extensa, dos versículos 1 ao 26. Nos diz assim a palavra de Deus. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era necessário passar pela região da Samaria. Preste atenção nesse versículo 4. Era necessário passar pela região de Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, era por volta de meio-dia. Nisso veio a mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, uma mulher e samaritana ainda? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom ou o presente de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria, e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: Senhor, não tem balde, e o poço é fundo, de onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: eu não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você diz é verdade. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta.
Nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos. Porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Meus irmãos, eu reafirmo aqui o que eu disse. Não há ninguém que ao ter um encontro com Cristo, ou ser por Ele encontrado nessa caminhada pela vida, não tenha a sua vida transformada, a sua história transformada de alguma forma. Nós olhamos para o Evangelho e observamos a caminhada de Jesus nessa terra, as pessoas com as quais ele encontrou, com quem ele teve contato durante o tempo que aqui exerceu seu ministério terreno. Nós vemos Jesus tendo vários encontros. É verdade que por onde ele caminhou e as pessoas com as quais ele encontrou, de alguma forma, tiveram as suas histórias transformadas, suas vidas restauradas. Enfim, foram pessoas doentes que foram curadas, foram pessoas libertas, pessoas oprimidas que foram libertas. Foram pessoas que viviam uma vida miserável e tiveram a sua dignidade restaurada. Mortos foram ressuscitados. Pessoas improváveis, sem perspectiva na vida, tiveram um propósito e passaram a viver algo maior do reino de Deus. Enfim, vidas foram salvas. Por onde Jesus passou, com quem ele se encontrou, de alguma forma ele transformou histórias, mudou a vida de alguém. E após a sua partida deste mundo, após subir aos céus, continuou da mesma forma. Através do Evangelho sendo anunciado pelos apóstolos, através dos testemunhos dos seus discípulos, muitas vidas foram salvas, muitas vidas foram alcançadas, pelo poder da mensagem do Evangelho, pelo poder da salvação que há em Cristo Jesus. O próprio apóstolo Paulo é um exemplo disso. Aquele que era alguém que odiava o cristianismo, odiava o nome de Jesus, que perseguia os cristãos, alguém que consentiu na morte de Estevão, alguém que tinha autorização do governo romano para perseguir os cristãos, para lançar na prisão, para invadir casas, até para matar. Tinha ódio do Evangelho, mas um dia, na caminhada, na estrada, literalmente na estrada, no caminho de Damasco, a luz de Cristo brilhou para ele. Jesus se revelou a ele, Jesus se apresentou a ele. Paulo foi encontrado por Jesus na caminhada da vida, e a sua vida foi transformada. Aquele que matava quem declarava o nome de Jesus, agora começa a enfrentar a morte por amor do nome de Jesus. Aquele que queria impedir que o Evangelho se espalhasse, que vidas fossem alcançadas pela mensagem do Evangelho da cruz, agora se torna um dos principais responsáveis para que essa mensagem se espalhe por todo o mundo. Aquele que odiava Cristo e matava por ódio ao cristianismo, agora se dispõe a viver de uma forma a enfrentar a morte a cada dia, para que o nome de Jesus pudesse ser conhecido em toda a terra e vidas serem salvas. Meus irmãos, é isso que o Evangelho faz, é isso que o nome de Jesus faz. Porque aquele que é encontrado por Jesus na caminhada da vida tem a sua história transformada de alguma forma. E nós lemos aqui a história dessa mulher samaritana, e não foi diferente. Uma mulher que à beira de um poço foi encontrada por Jesus e ela teve a sua história transformada. No encontro de Jesus com a mulher samaritana, os textos mostram que Jesus ele decidiu sair lá da região da Judéia, região sul ali de Israel, região de Jerusalém, e ir de volta a Galiléia, que era a região norte de Israel, lá a região de Nazaré. O interessante é que, normalmente, isso é importante você entender, o judeu, quando fazia essa viagem de sair aqui da região de Jerusalém, para ir lá para a região de Nazaré, que era ao norte, eles geralmente saíam ao leste
pegava o Vale do Jordão, subia para depois novamente seguir a oeste para chegar lá em Nazaré. Eles não faziam a viagem em linha reta, pelo simples fato de que no meio do caminho existia uma região chamada Samaria. Existia um ódio, uma animosidade, uma inimizade entre judeus e samaritanos histórica, que o judeu ele preferia fazer dias a mais de viagem, 2 até 3 dias a mais de viagem, desviando o caminho pelo Vale do Jordão para não ter que passar por Samaria, porque os judeus e samaritanos simplesmente não se falavam. Judeus e samaritanos, eles se evitavam, eles não tinham o menor contato um com o outro. O judeu considerava o samaritano impuro. Ele considerava os samaritanos, apesar de ter alguma ligação de sangue, de serem povos irmãos, eles julgavam os samaritanos piores do que os gentios pagãos. Porque eles consideravam que no passado os samaritanos foram responsáveis pelo judaísmo ser corrompido. Que foi por causa dos samaritanos que o verdadeiro, puro judaísmo, a religião deles, foi corrompida. Existia então esse ódio entre os dois povos, a ponto deles não se falarem, a ponto deles não terem contato. E o judeu, simplesmente para não pisar na terra deles, preferia passar lá pelo Jordão, gastar dias a mais de viagem, só para não ter contato com o samaritano. Eu vou abrir um parênteses aqui, é interessante. Se a viagem em linha reta durava 2, 3 dias, a viagem desviando o caminho pelo Jordão durava 4, 5. Tudo por causa de quê? Inimizade. Meus irmãos, eu vou abrir um parênteses aqui e sair do tema central do texto. A gente tem que tomar muito cuidado com inimizade, com animosidade, com ódio, porque às vezes contextos, cenários de inimizade faz com que as promessas de Deus se atrasem em nossas vidas. Às vezes nós, como igreja, como cristãos, como família do Senhor, existe uma promessa preparada para nós. Existe um objetivo claro, um alvo claro de Deus para nós alcançarmos. E nós estamos seguindo para aquele alvo, para viver a promessa de Deus, para ver o propósito dele se cumprir. E por causa de inimizade, por causa de rixa, por causa de disputa humana, nós caminhamos um caminho muito mais longo e demoramos muito mais tempo para vivermos a promessa de Deus e vermos se cumprir em nossas vidas os propósitos dele. Isso quando não é necessário, como foi com o povo no deserto hebreu, passar toda uma geração para que uma nova geração pudesse se levantar e entrar na terra prometida. Que em nome de Jesus não haja raiz de amargura em meio a essa igreja. Que em nome de Jesus não haja espírito de disputa, de divisão, espírito de animosidade, mas que haja comunhão, que haja paz e que essa igreja possa caminhar unida, vivendo as promessas do Senhor e o propósito dele. Amém? Fechar os parênteses aqui e vamos voltar para o texto. Esse era então o contexto, irmãos. É por isso que é interessante nós notarmos no versículo 4, o texto dizer assim, após dizer que Jesus ia sair lá de Jerusalém e ir para a região de Nazaré, o versículo 4 fala assim, e era necessário que Jesus passasse por Samaria. Algumas versões vai dizer, e Jesus precisava passar por Samaria, porque não era um caminho normal. Era um caminho evitado pelos judeus. Eles não gostavam nem de passar, muito menos parar e ficar ali, porque eles não queriam contato com os samaritanos. Mas o texto diz que Jesus precisava passar por Samaria. E o texto diz que ele vai então para Sicar, que é uma cidade da região de Samaria, senta-se à beira do poço de Jacó, e por volta de meio-dia, preste atenção nesse horário, por volta de meio-dia, enquanto os discípulos dele tinham ido na cidade comprar alimento, ele se assentou para descansar à beira do poço. Então uma mulher samaritana aparece naquele momento para tirar a água do poço. E Jesus fala para ela o quê? Tira um pouco de água para mim, me dê uma água para beber. É um contexto todo estranho, irmãos. Porque meio-dia não é horário de ninguém tirar água do poço, que o sol está muito quente. O pessoal ia meio cedo ou no final do dia.
Homens geralmente não falavam com mulheres em público, naquele contexto cultural, muito menos um judeu falar com a samaritana. Mas aquele horário não era habitual para essa atividade. Não era habitual um homem judeu dirigir a palavra a uma mulher samaritana. Mas aquela mulher ir sozinha, naquele horário, tirar a água do poço, que não era normal, nos mostra alguma coisa. Na verdade, havia um motivo para aquela atitude. Provavelmente aquela mulher ela não queria encontrar outras pessoas. Ela não queria ter contato com pessoas da comunidade dela, das pessoas que ela conhecia, ou com as outras mulheres que iam mais cedo tirar água do poço. Ou eu vou além, talvez aquela mulher era até evitada pelas outras mulheres. Talvez as outras pessoas de sua sociedade não queriam ser vistos junto a ela, andando com ela. Esse é o motivo, então, para aquela mulher provavelmente rejeitada, provavelmente marcada pela vida, ir no horário bem deserto, meio-dia, tirar a água do poço. E na conversa de Jesus com ela, a gente consegue perceber que talvez seja esse motivo. Porque Jesus pede a ela, olha, me dê um pouco de água. E ela já se estranha e fala assim, mas você é um homem judeu falando comigo, uma mulher samaritana, e ainda me pede água? Você não está preocupado com a minha impureza, não está preocupado da água te contaminar, te tornar impuro? Jesus fala para ela assim, minha filha, se você soubesse quem está aqui te pedindo água, na verdade, você conhecesse o dom de Deus para a sua vida, era você que ia me pedir água, e eu ia te dar água viva. Uma água que ia matar sua sede de uma vez por todas. Uma água que faria jorrar no seu interior uma fonte de água, mas águas para a vida eterna. A mulher interessou, falou assim, então me dê essa água, eu não quero mais ter sede, eu não quero mais ter que ficar buscando água para matar a minha sede. Até ali essa mulher estava com uma ideia física de sede e de água. Até ali ela estava pensando simplesmente na questão de tirar a água do poço e por causa do calor beber a água e matar a sua sede. Mas Jesus está falando de uma questão espiritual, de uma questão transcendente, de uma questão da eternidade. Ele estava falando da água da vida, ele estava falando dela matar a sua sede existencial, dela ter um sentido para a vida dela ter suas feridas curadas, sua vida transformada. Mas quando aquela mulher ainda meio que sem entender a conversa, fala assim, Senhor, me dê essa água então, eu não quero ter sede mais. Jesus fala assim, faz o seguinte, busca o teu marido e volta aqui para a gente continuar essa conversa. Aí aquela mulher fala algo, né? Senhor, eu não tenho marido. E ela estava falando a verdade. Porque Jesus, na sua soberania dada pelo Pai, ele fala, realmente, você não tem marido. Você teve 5 maridos já na sua vida, na sua história, na sua trajetória. E você vive com um homem hoje que nem seu marido é. Naquele momento parece que a ficha dela cai. Ela tem um choque de realidade ao mesmo tempo, não só em relação à vida dela, mas com quem estava diante dele. E ela assustada diz assim, vejo que o Senhor é um profeta. Está falando algo da minha vida que eu nem comentei? Como é que o senhor sabe disso? Eu estou vendo que o senhor é um profeta. Ali ela começa a perceber que não era uma simples conversa sobre poço, água e sede, mas era uma conversa sobre a eternidade. Se aquela mulher ela já havia ficado intrigada por Jesus, sendo um homem judeu falar com ela e lhe pedir água para beber, sendo ela uma mulher samaritana, agora com certeza o espanto foi maior. Por perceber que Jesus sabia tudo sobre a sua vida, inclusive detalhes que trazia a ela um grande peso, trazia a ela sofrimento, trazia a ela consequências. E mesmo assim Jesus lhe dirigiu a palavra.
Porém, o que aquela mulher não sabia era que, mais do que um simples pedido de água de um estranho judeu, ela estava tendo uma conversa que iria mudar para sempre a sua vida. Uma conversa, um contato que iria mudar para sempre, transformar a sua história. Pois quem ela havia encontrado à beira do poço era Jesus, o Messias de Deus, o Cordeiro de Deus. Tanto que nessa conversa sobre a água da vida, não ter mais sede, sobre verdadeiros adoradores, sobre o importante não ser adorar em Jerusalém ou ali naquele monte, mas adorar o Pai em espírito e em verdade, ela fala assim, um dia o Cristo, o Messias vai vir, e a gente vai entender isso. Ela vivia uma expectativa, percebe? Havia um interesse nela sobre oferecer a Deus uma verdadeira adoração, a ter uma vida de devoção ao Pai. Havia um interesse nela de adorar da forma correta, de viver da forma correta. E Jesus fala assim, olha, não é lá em Jerusalém no templo, não é nesse monte, não é protocolo de religião. O Pai é Espírito, e está chegando a hora, e é chegada, que os verdadeiros adoradores, aquele que o Pai realmente procura, busca, adorarão o Pai em espírito e em verdade. E ela, sem entender, fala assim, é difícil compreender essas coisas, mas um dia o Messias virá, que será chamado Cristo, e ele vai nos fazer entender todas essas coisas. Então Jesus faz a grande revelação a ela: eu sou o Messias, eu sou o Cristo, eu sou o enviado do Pai, eu sou o Cordeiro Santo de Deus, sou eu que vim para salvar, sou eu que vim para resgatar, sou eu que vim para libertar, sou eu que vim para trazer sentido à sua vida. E quando nós seguimos o texto, meus irmãos, o texto diz que ela correu até a cidade para falar com os outros: olha, eu encontrei o Cristo, eu encontrei o Messias, eu encontrei o enviado de Deus, ele sabe tudo sobre a minha vida, ele falou tudo que eu tenho vivido, venham também para conhecer. A história daquela mulher foi completamente transformada. A vida daquela mulher foi impactada por conhecer a Jesus, por ter sido encontrada por ele à beira daquele poço, e de imediato outras vidas começaram a ser encontradas a partir da vida dela. Esse é o poder transformador de um encontro com Jesus. Ele muda a história, ele transforma vidas. E não só para aquela própria vida, mas dá um propósito maior, porque a partir daquela mulher, o texto diz que toda uma sociedade, toda uma comunidade foi encontrada, porque Jesus permaneceu ali mais 2 dias. E o texto diz que vidas foram se achegando a Jesus, vidas foram ouvindo Jesus, vidas foram curadas, alcançadas, vidas foram salvas. Toda uma comunidade, uma sociedade transformada, a partir de um encontro de uma pessoa com Jesus que teve a sua vida transformada. Esse é o poder do Evangelho de Cristo, a partir de um encontro. E esse encontro maravilhoso, essa experiência da mulher samaritana, desse encontro com Jesus, nos traz algumas lições importantes, que eu quero compartilhar com os irmãos essa noite. Primeiro é que quando Jesus encontra alguém e se faz por essa pessoa ser conhecido, isso não é obra do acaso, mas é propósito de Deus para aquela vida. Repito, quando Jesus encontra uma pessoa e se faz por ela conhecido, isso não é obra do acaso, mas é um propósito de Deus para aquela vida. Lembra do versículo 4? Era necessário Jesus passar por Samaria, ou Jesus precisava passar por Samaria. Meus irmãos, talvez para os discípulos, o motivo de Jesus passar por Samaria fosse uma estratégia. Ele quer ganhar tempo. Descer no Jordão, seguir o Vale do Jordão, vai gastar mais 2, 3 dias. Ele está querendo ganhar tempo, passar logo por Samaria, cortar caminho e chegar lá em Nazaré. Talvez para aquela mulher ter encontrado um homem judeu à beira daquele poço que não era comum, ainda mais meio-dia, fosse uma coincidência. Eu acredito que aquela mulher tenha acordado naquele dia e pensado: é mais um dia normal da minha rotina. Vou acordar, fazer minhas atividades,
Vou esperar o tempo passar, porque eu não quero encontrar ninguém, não estou afim de ver essa gente. E quando for meio-dia, que o poço está bem vazio, eu vou lá pegar minha água, trago minha água e sigo a minha vida, a minha rotina normal. Para ela, era mais um dia normal de sua rotina. Mas para Jesus, ele tinha um encontro agendado desde a eternidade com aquela mulher. Na agenda celestial, ele tinha um encontro marcado com aquela mulher. Ele precisava passar por Samaria, não era para adiantar sua viagem. Era necessário que ele sentasse à beira do poço. Não é para simplesmente matar sua sede ou descansar. Jesus sabia que naquela manhã, uma mulher se levantaria, cheia dos seus pesos, cheia dos seus traumas, das suas vergonhas, talvez sem esperança de mudança, de novidade, e seguiria sua rotina, e mais uma vez iria ao meio-dia no sol quente tirar água, evitando ver gente. Jesus sabia, e ele se assentou ali exatamente porque ela estaria ali, e era aquela mulher que ele queria se revelar. Era para aquela mulher que ele queria dizer: eu sou o Messias, eu sou o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo, eu sou aquele que posso mudar a tua vida, transformar a tua história. Para todos, era mais um dia como outro qualquer, até para aquela mulher. Mas para Jesus, tinha um encontro marcado naquele local, naquele horário, com alguém que ele escolheu para se revelar e transformar a vida dele. Irmãos, se nós soubéssemos tudo que Deus faz sem a gente ter ideia, sem a gente saber, para nos abençoar, para nos dar livramento, um dia fez para nos alcançar e nos salvar. Quantos aqui já tiveram encontro com Cristo? Isso não foi obra do acaso não, meu irmão. Deus olhou para você e falou: eu quero você. Eu quero te salvar. Eu quero sarar tuas feridas. Eu quero te libertar das amarras do passado. Eu quero curar a tua vida, eu quero sarar essa mágoa, eu quero tirar esse medo, eu quero tratar esses traumas, eu quero mudar a tua história, eu quero fazer tudo novo, eu quero te fazer um vaso de honra na minha casa. Você não é obra do acaso, a tua existência não é, e um dia ter sido encontrado por Jesus não foi obra do acaso. Deus te olhou e te escolheu, e é assim que Ele faz. Você está aqui nessa noite, não é obra do acaso. Talvez você nem saiba por que você veio aqui hoje, você não tinha programado isso. Mas eu creio que se você está aqui, Deus quer falar algo ao teu coração. Não por causa de mim, não. Mas é pelo poder da palavra. É pelo agir do Espírito Santo. Quando alguém é encontrado por Jesus e por Ele se faz conhecido, isso não é obra do acaso, mas é um propósito de Deus. Para muitos pode ser coincidência, algo inesperado. Mas a Bíblia diz que Deus faz com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que o amam. Deus move o que for necessário para tocar numa alma faminta, sedenta. Deus faz o que for necessário, levanta, realiza o improvável para salvar uma vida que busca esperança, busca salvação. E foi assim com aquela mulher. Num dia comum como outro qualquer para ela, Jesus faz uma rota inesperada, passa por um caminho que ninguém costuma passar, para a beira de um poço, e ali tem um encontro com aquela mulher e revela a ela palavras de vida eterna que a transformaria, mudaria a história dela para todo sempre. E é interessante que não só o local era improvável, não só o local era inesperado, mas a pessoa a quem ele escolheu também era improvável. Alguém que ninguém apostaria nela. Eu não duvido que naquela sociedade havia estudiosos da lei do Senhor. Eu não duvido que naquela sociedade havia pessoas moralmente aprovadas.
pessoas de reputação, pessoas exemplares, doutores da lei. Eu não duvido. Mas Jesus escolheu uma mulher rejeitada, uma mulher que ninguém dava nada por ela, uma mulher desprezada, uma mulher que ela própria vivia sua vergonha a ponto de meio-dia tirar água para não ser vista, para não encontrar com ninguém. Isso me ensina uma outra lição. Deus muitas vezes escolhe pessoas improváveis e age em lugares e momentos inesperados para cumprir os propósitos dele. Repito, Deus muitas vezes escolhe pessoas improváveis e age em lugares e momentos inesperados para cumprir os propósitos dele. Quando ele falou para aquela mulher, vai lá, chama o seu marido e volta aqui. Ela falou, Senhor, eu não tenho marido. O que Jesus disse lá no versículo 18? Tiveste 5 maridos, e o homem com quem vives hoje não é teu marido. Meu irmão, se a conversa de Jesus fosse simplesmente uma conversa religiosa com apelo moral, legalista, Jesus ia olhar e falar assim, você eu não quero conversa não. Você tem uma vida toda torta. Você tem uma vida muito errada. Deixa eu procurar alguém mais certinho. Alguém que se encaixa mais aqui no padrão que eu quero. Mas é interessante que Jesus, ele conhecia aquela mulher por completo. Ele conhecia o passado e o presente dela. Tudo que ela viveu, os erros cometidos, a situação que ela vivia atualmente, reprovada por muitos. Jesus conhecia ela por completo. Porém, muito mais do que isso, conhecer o passado e o presente, Jesus ele tinha um futuro para aquela mulher. Jesus ele tinha para ela uma nova história. Jesus tinha para ela um propósito divino. É maravilhoso isso, irmãos. Como que Jesus olha para o nosso passado. Como que Jesus olha para o nosso histórico de vida. Enquanto muitas vezes nós olhamos e julgamos, condenamos, até a nós mesmos. Jesus olha sim, ele não ignora o erro, ele não ignora o pecado, porém mais do que olhar com olhar de condenação, ele olha com olhar de graça e misericórdia, dizendo para o pecador, olha, você errou, você falhou, olha, há equívocos na tua vida, olha, eu sei que você carrega consequências do seu pecado, olha, eu sei que você carrega com você traumas do passado, mas eu estou aqui nesse momento para dizer que tudo o que passou pode ficar para lá, porque eu tenho para você uma nova história, eu tenho para você um novo propósito, eu posso transformar a tua vida, eu posso reescrever o seu destino, eu posso te dar uma razão de existir e te devolver a dignidade, eu posso salvar a tua vida. Meus irmãos, esse é o Jesus ao qual nós servimos, um Jesus que me conhece os meus defeitos, e eu tenho muitos, conhece o mal que há em mim, meus maus pensamentos, maus desejos, minhas más intenções muitas vezes, sabe do meu passado, todas as vezes que eu tropecei e caí, sabe o que há de mal em mim, mas que lança um olhar sobre a minha vida dizendo, eu quero te restaurar, eu quero fazer tudo novo a cada dia, eu quero renovar a minha graça e misericórdia sobre a tua vida a cada manhã, eu quero te dar uma razão de existir, eu quero usar a tua vida para minha honra e tua glória, eu quero usar a tua vida para abençoar outras vidas. Esse é o nosso Cristo, esse é o nosso Deus maravilhoso, esse é o nosso Jesus, o nosso Salvador. E Ele continua fazendo isso, muitas vezes escolhendo pessoas improváveis, muitas vezes agindo de forma inesperada, em lugares ou momentos que ninguém nem imagina, tudo para cumprir o propósito dEle, que é salvar vidas, para que Ele seja glorificado. Eu citei o apóstolo Paulo era um exemplo disso. O apóstolo Paulo, ele perseguia os cristãos, ele odiava o cristianismo, o evangelho de Cristo, ele não suportava o nome de Jesus. Ele era a última pessoa que os discípulos de Jesus queriam ver. Ele era a última pessoa que as comunidades de fé, as igrejas da época queriam vir entrando pela porta. Era alguém que eles queriam bem longe.
Eu ouso dizer que desejava até o mal dele, que acontecesse algo para eles ficarem livres. E aquele cara mais rejeitado pelos cristãos, mais temido, mais adversário do Evangelho, é exatamente esse cara que Deus olha e fala, é esse que eu vou usar. E como eu disse, a luz de Jesus brilhou para ele no caminho de Damasco. Ele teve um encontro real com Cristo, ficou cego, e quando foi curado, as escamas caíram dos seus olhos, e ali ele passou a enxergar uma nova realidade. Não a realidade do Império Romano, não a realidade do velho judaísmo, não a realidade política do seu contexto, mas ele começou a olhar com os olhos da eternidade. Aquele mais improvável, que vivia para atrasar a obra do Evangelho, pelo poder transformador de Jesus, a partir de um encontro com Jesus, passou a ser um dos principais propagadores do Evangelho de Cristo, passou a espalhar as boas obras de salvação por toda parte, passou a implantar igrejas por onde ia. É isso que o Evangelho de Cristo faz. Transforma vidas, muda a história, traz um propósito, uma razão de existir. E Jesus, ele age então dessa forma. Ele encontra pessoas na caminhada da vida, pessoas improváveis, em lugares, de maneiras, horários improváveis. Ele traz um propósito. E uma terceira lição que esse encontro de Jesus com a mulher samaritana nos traz, é que Jesus pode saciar toda sede existencial. Pois só Ele pode preencher o vazio que há em nossas vidas e trazer a ela um real sentido, um verdadeiro propósito. Repito, Jesus pode saciar toda e qualquer sede existencial, pois só Ele pode preencher o vazio que há na vida e trazer a ela um real sentido e propósito. Dostoiévski, um dramaturgo russo, ele disse uma frase que ficou marcada na história, e eu tenho essa frase comigo assim, com muito carinho, que é que todo homem tem um vazio dentro de si do tamanho de Deus. Todo homem tem um vazio dentro de si do tamanho de Deus. Algo é tão grande quanto o nosso Deus? Algo se compara ao nosso Deus? Algo é do tamanho do nosso Deus? Não. Então, se a gente tem um vazio dentro de nós do tamanho de Deus, quer dizer que nada pode preencher esse vazio, a não ser o próprio Deus. A Bíblia traz uma afirmação que endossa essa palavra desse dramaturgo. Ela diz que Deus criou o homem e colocou no seu coração o anseio pela eternidade. Isso significa que nós temos um anseio, uma necessidade pela eternidade. Nós temos um desejo de buscar aquilo que é transcendente. Nós vivemos essa vida terrena. Nós somos muito ligados àquilo que nós podemos tocar, ouvir, sentir, visualizar. Mas há dentro de cada ser humano necessidade de se conectar com aquilo que é espiritual. Há dentro do ser humano a necessidade de alcançar aquilo que é transcendente. Deus criou o homem e colocou no seu coração um anseio pela eternidade. É esse vazio do tamanho de Deus que Dostoiévski fala. Todo homem tem dentro de si um vazio do tamanho de Deus. Ou seja, nada nesse mundo pode preencher a necessidade que nós temos de Deus em nossas vidas. Jesus, ele disse no versículo 14 para aquela mulher: aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nela a fonte de água que vai jorrar para a vida eterna. O que Jesus está falando para ela é o seguinte: olha, você durante a sua vida buscou muitas coisas nesse mundo. Você durante a sua caminhada, você buscou satisfazer os seus desejos, as suas vontades, os seus anseios. Você vem tentando, talvez, de uma forma amorosa, com relacionamentos, suprir uma necessidade, uma carência interior,
e você vem tentando e nada te satisfaz, você vê a sua vida incompleta, é porque ainda você não teve a sua vida preenchida pela presença, pela vida de Deus. Meus irmãos, essa é a realidade de muitos neste mundo. Muitos buscam de diversas formas preencher os vazios que há em suas vidas, de trazer sentido às suas existências. Muitos buscam no poder, muitos buscam na riqueza, muitos buscam nos prazeres que este mundo oferece. Muitos buscam realizar conquistas nesse mundo, tentando se satisfazer os seus anseios, os seus desejos, tentando trazer um sentido à sua vida, à sua existência. Mas a verdade é que o homem pode buscar o que for nesse mundo, pode conquistar o que for, pode construir impérios, adquirir riquezas, pode ter todos os prazeres que este mundo oferece. Se não tiver Deus em sua vida vai ser incompleta, ele não terá paz. Como a palavra nos diz, vai ver que no fim de tudo, não passou de vaidade, como correr atrás do vento. Muitos buscam nessa vida satisfazer o seu anseio existencial de várias formas. Isso explica muita coisa, meus irmãos. O pecado, ele causou uma deficiência no ser humano, um vazio, uma crise de identidade existencial que só Deus pode sanar. Só Deus pode preencher e trazer sentido. E a gente olha para esse mundo e vê pessoas vivendo de forma tão desregrada, pessoas se entregando aos vícios, se entregando aos prazeres, e parece que quanto mais vai experimentando aquilo que elas buscam, quanto mais vai conseguindo conquistar, alcançar aquilo que elas querem, parece que quer mais e nunca está satisfeito e não se resolvem. Você olha para os poderosos corruptos, vivem como se não fossem morrer, como se a vida nessa terra não fosse acabar, querem o poder, querem a influência, querem a riqueza. E quanto mais tem, mais quer. E nunca estão satisfeitos. Por quê? Porque falta Deus. E você pode ter tudo nesse mundo, se não tiver Deus, você não tem nada. A realidade do ser humano, a realidade miserável do ser humano é essa, que ele pode conquistar tudo nessa terra, todas as riquezas, toda a fama, toda a autoridade terrena, pode experimentar tudo de bom e do melhor que esse mundo oferece, pode até ser uma pessoa de caráter, bem vista, bem quista, ter uma família maravilhosa, mas se faltar Jesus, nada disso faz sentido. O vazio continua existindo. Porque eu posso ter tudo, mas sem Jesus, tudo é nada. Agora, se eu tiver Cristo em minha vida, se eu tiver Jesus, eu tenho tudo. O pouco com Ele é tudo. A simplicidade com Ele é gloriosa. Quem tem a Cristo tem tudo, porque só Ele pode trazer sentido à existência humana. Só Ele pode satisfazer os desejos reais do nosso coração, as nossas necessidades espirituais. Só Ele é suficiente para salvar o homem. E esse é o Jesus ao qual nós servimos. E esse é o poder de um encontro real com Jesus. Um Jesus que encontra vidas pela caminhada da estrada da vida, não por obra do acaso, mas por um propósito divino. Um Jesus que não faz acepção de pessoas e muitas vezes escolhe pessoas improváveis, em lugares, horários e de maneiras inesperadas, para alcançar aquela vida e dar a ela um propósito, existência para a glória do Pai. Um Jesus que quando encontra alguém e se revela a essa pessoa, preenche todo o vazio que há no coração. Traz paz, aquieta a alma, traz esperança, um propósito, uma razão de existir, traz salvação. Esse é o poder do encontro transformador com Jesus. E como que a gente conclui essa reflexão?
Se você pudesse colocar de pé nesse instante, nós estamos caminhando para o final dessa mensagem. Uma conclusão que nós chegamos, preste minha atenção nisso, é que não há passado tão humanamente condenável que Deus não possa perdoar. Não há vida tão desestruturada ou perdida que Deus não possa encontrar e restaurar. Deus ele é especialista em transformar vidas improváveis de maneiras inesperadas. E muitas vezes, quando ninguém mais acredita em mudança, em salvação, Jesus é quem preenche os vazios existenciais do coração humano, trazendo salvação, sentido e propósito. Tudo a partir de um encontro real com Ele. Eu quero orar neste momento, mas eu quero trazer a você alguns questionamentos. Essa palavra ela tem um apelo muito forte ao pecador. Ela tem um apelo muito forte de esperança, de entrega, de mudança de vida. Para quem ainda não teve um encontro com Cristo, eu não sei se é a realidade de alguém aqui, mas ela traz para a gente também alguns desafios. Ela traz para quem já é salvo em Cristo Jesus algumas reflexões importantes. E para mim ela traz um questionamento muito forte, que é o seguinte: qual é a maior sede da sua vida? Qual é o maior anseio do seu coração? Como eu disse, nós temos desejos, nós temos sonhos, temos vontades, nós buscamos coisas para satisfazer nossos sonhos, nossos desejos, nossas vezes crises existenciais. E a pergunta é: qual é o maior anseio do seu coração? Qual é hoje a maior sede da sua vida? Eu não sei. Deus sonda o coração e Ele conhece. E seja o que for, eu quero te convidar a colocar diante dele em oração nesse momento. Jesus teve um encontro muito especial com aquela mulher e Ele continua encontrando pessoas hoje na caminhada da vida. Jesus continua nos encontrando muitas vezes em momento de vergonha, em momento de tristeza, em momento de remorso, em momento onde falta esperança, em momento em que não há mais ânimo para seguir em frente. Jesus continua nos encontrando nesses momentos. E Ele sonda o nosso coração. Ele me conhece, Ele te conhece. Ele sabe da nossa trajetória, da nossa história de vida, o caminho que nós percorremos para chegar até aqui. Ele sabe o porquê da tristeza que eu carrego no coração. Ele sabe o porquê desse trauma que te assombra. Ele sabe o porquê desse medo que pesa em teus ombros. Ele sabe das tuas culpas. Ele sabe do que te envergonha. Ele sabe também dos seus sonhos, de onde você quer chegar. E eu te convido a colocar tudo isso diante de Deus em oração nesse momento. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei qual tem sido a sua luta. Eu não sei por que você tem ido buscar água no poço ao meio-dia. Mas o mesmo Jesus que disse àquela mulher: olha, se eu te der a água viva e você tomar dela, você não terá mais sede. E talvez nessa noite nós sejamos precisar fazer como aquela mulher, falar: Senhor, dá-me desta água, sacia minha sede. E seja o que for que tiver em seu coração nesse momento, eu te convido a colocar diante de Deus em oração. Esse texto ele traz um desafio para nós, que é ter em Jesus um pleno contentamento. É ter em Jesus
uma salvação, uma esperança que é suficiente para vivermos plenamente os propósitos de Deus. Jesus, ele é suficiente. Jesus é suficiente para a tua família. Jesus é suficiente para o teu casamento. Jesus é suficiente para a tua paz, para a tua alegria. Jesus é suficiente para te salvar, para te curar, para te libertar, para te restaurar. Ele pode fazer, Ele pode. Jesus é suficiente. E eu te convido a sair com uma certeza daqui hoje. Que se Cristo for o seu maior tesouro e a sua verdadeira razão de existir, a sua vida sempre vai ter um real sentido. O seu coração sempre estará em paz. E você poderá viver plenamente os propósitos incomparáveis de Deus para você.